passando distraídos com o seu pequeno filho Lucas, quando ele está correndo em direção à rua. Pedro, em seu veículo, depara-se na iminência de atropelar o imprudente Lucas, toda vez desvia o carro e bate no muro de uma casa, destruindo. Indique como deverá ser reparado o dano causado ao proprietário do muro, bem como se há responsabilidade civil de Pedro, Maria e ou Antônio. O que vocês responderam, senhores? Alguém acha, algum grupo acha, que o motorista do veículo vai ter que pagar o valor do muro para os donos da casa? Não. Quem acha que sim, por quê? Por quê? Sim. Deixa eu ver aqui primeiro. Porque ele estava dirigindo o carro e bateu no muro. Quem O concorda? dono da casa não quer saber se ele desviou de alguém, quer saber que ele que bateu. Ele tem responsabilidade objetiva, civil objetiva. Quem concorda com o colega, por gentileza? Acho que ele pode pagar e depois. Mas Depois ele ele vai vai- Tem uma responsabilidade dele. Mas- Ele pode responsabilidade pelos pais também para ressarcir, né? Mas já que ele causou aquele acidente, né? Então, na sua concepção, ele primeiramente pagaria o muro que ele Depois estragou, depois ele seria faz ressarcido. outra, aí ele entra provando que Não seria mais fácil? Porque quem causou seria mais fácil já. Não seria mais fácil, mais viável que já fizesse essa ponte? Então, a família da criança pagasse a reparação do muro? vai viajar, Mas aí eu não novamente vai ter que viajar. Não, mas aí ele tem que Só, na ordem, lembram? Vamos fazer assim. Tá. Tudo bem. Então eu ouvi o pessoal que sim, acha que deve pagar o muro. Gostaria de ouvir o pessoal que fala, não precisa pagar o muro. Não quem, o condutor do veículo. Eu acredito que não. A responsabilidade é da família da criança. Porque se a criança não tivesse atravessado na frente dele, ele não teria batido no muro. E a responsabilidade dos atos da criança é dos responsáveis? Sim, nós Então, vamos mais. caso dos pais. Mas Pode? aí, Deixa eu ver aqui primeiro. se a criança tivesse passado na frente dele, teria batido no muro. Se fosse o caso, mas assim, ele trabalhar Ok. eu já gostava de ficar falando. E além dele ter o prejuízo ainda do carro. Do Ele carro. também tem o prejuízo do carro. Então, Porque mas depois ele não vai seguiu, seguir, né? ninguém vai sair atrás. Deixa eu ouvir lá, cara, não fala. Meninas. A conduta dele tem que ser voluntária. Sim. Ele está agindo voluntariamente. Não tem Ele agiu voluntariamente? Voluntariamente. Ele não tirou o carro da autocolisão? Mas foi um ato voluntário, não foi? Porque quando você não o volante do carro, foi Voluntariamente ele desviou da criança, mas não foi voluntário tendente a causar o dano. É, porque nesse caso ele tem que poupar a vida, né? Da criança. Interessante. Qual que é o nome dessa situação? Alguém sabe? Nexo de causalidade com causa. Não. Não? Isso nós vamos falar daqui a Não, pouco. você Você é responsável. Eu ouvi do grupo aqui um nome. Vocês estavam falando o nome aí. Esse aqui é. O senhor falou qual que é o nome? Esqueci. Ele estava em estado de necessidade. Estado de necessidade. Exatamente. Então ele agiu para salvar um bem, ele sacrificou outro bem. Salvar uma vida, né? Ele salvou uma vida, né? Ok. O que a colega falou aí agora há pouco? Hein? O que você, colega? Colega, que você disse? Excludente de ilicitude, lá do direito penal, será que se aplica? Né? Bom, fala aí. Podia ser, porque deveria ser isso aí, quem estava errado, se seria a família ao atravessar a rua ou se ele condutor do carro. Quando o condutor defensivo, dependendo da velocidade que ele iria, o condutor estaria talvez errado. Mas ele estava, digamos que ele estava na velocidade normal. Estava assim na velocidade normal, na mão do certo, de repente pegou uma criança, tenta desviar, aí atinge o muro de um terceiro. Eu acredito que seria, se eu não tinha palavra, seria aquela responsabilidade concorrente, tanto da família como da Responsabilidade concorrente? Ok, vamos ver. Podemos passar adiante? Pessoal, pode falar. Não, eu acho assim, que a responsabilidade está na mão do condutor, quem conduziu. Não, Só. a responsabilidade civil dele foi
foi objetivo? Não Foi foi objetivo. objetivo. Porque tem intenção. Sim. Porém, quem vai pagar é ele. Mas ele vai pedir ressarcimento para a pessoa, né? Para Maria e o Antônio, que foram os irresponsáveis, né? Eu não assumiria a responsabilidade de um caso sem discutir. Você vai lá e bate no meu muro, aí você vai me contar uma história que você já viu. Eu não quero saber, eu quero saber do meu superior. Aí ele, então, mas eu me pergunto, eu já perguntaram no futuro. Eu tava falando, existe ação. Eu tava falando, eu escutei vocês. Desculpa. Aí o que acontece? A pessoa, dona da casa, não vai saber qual foi o motivo. Só vai ver quem estava dirigindo o carro, né? Que vai chegar aqui para culpar quem estava dirigindo. E aí vai pra Vamos só depois melhorar o conceito da responsabilidade objetiva, quando você colocou com relação, ela não tinha intenção, né? Foi isso que você, o termo que utilizou. A questão da objetiva é sem culpa, a princípio, tá? Vamos só melhorar essa terminologia porque pode gerar uma confusão. Muito bem, estamos com dúvidas sobre isso? Certo? Então podemos passar adiante. Podemos, então é o momento perfeito, é isso que eu quero. 2. Jorge e Mateus são inimigos há muitos anos. Desde que Mateus descobriu que Jorge era amante de sua namorada. Certa feita, Mateus está a caminho por uma rua erma e escura quando depara-se com Jorge. Isso. Após segundos de silêncio, Jorge enfia a mão em seu casaco, ao que parece para sacar uma arma. Porém, Mateus é mais rápido e saca de uma faca e crava no peito de Jorge, que, segundos antes de sua morte, tira a mão do casaco, revelando sua intenção de entregar uma carta com pedidos de desculpas a Mateus. Indique-se a responsabilidade civil de Mateus perante a família dos Decúgios. Primeiro, o que é Decúgios mesmo? É um morto, né? Essa expressão do direito ela surge nos espólios, né? Onde a gente sempre colocava lá o decúgio, de cujo estamos falando, o processo, o patrimônio de cujo do fulano, aí o decúgios, tá? Então essa expressão que nós vamos utilizar então para o falecido, muitas vezes, o morto, decúgios. Muito bem. Seguindo, né? Então, como que fica essa situação? O cidadão vai lá e encontra com o seu desafeto, o seu inimigo, o inimigo parece que vai sacar uma arma, não sei o que eu faço, né? Então eu pego e cravo uma faca no peito dessa pessoa. Tudo indicava que ele queria me matar. Quando não, era um pedido de desculpas. O homicida aqui, né? E não analisando isso na ótica do direito penal, mas sim no direito civil, porque se eu matei uma pessoa, eu vou causar um prejuízo para os familiares que perderam um ente querido. Às vezes alguém que não vai ter como sustentar a família, porque aquela pessoa era o responsável pelo sustento, né? Além de coisas muito simples, a própria roupa que foi destruída da pessoa quando eu travei a faca no peito dela. Tudo isso vai dar a responsabilidade civil para a gente entender como que funciona. Nessa situação, senhores, será que Mateus, que travou a faca no peito dessa pessoa, ele tem responsabilidade civil e vai ter que arcar com a responsabilidade pela morte daquela pessoa? Sim. Alguém acha que não? Todo mundo acha que sim? Eu não sei. É? Não sei. Eu preciso que alguém diga não, senão vai dar errado, a gente está filmando. Eu tenho uma leve impressão de legítima defesa, mas. Legítima defesa? Tem uma certa. Alguém acha que é legítima defesa? Fala. Está analisando que seria sim uma legítima defesa, mas ele já tinha uma certa restrição. Mas o Jorge também tinha isso. Oi? Um bilhete de justiça? Não, mas ele leva a mão no casaco fazendo o que ele fez, ele possa ter uma arma. Eu falo. E por que ele já estava na... Ele já queria matar? Mas, gente, pode ser que o cidadão, pode ser que Mateus, por exemplo, era cortador de cana. Vai ter isso na questão. Tá? Próximo semestre ele vai ser cortador de cana. Não vai ser cantor. Como tomando. Então, porque essa arma para cortar cana. Não, peixeira. Eles se encontraram. Veja lá. Foi acidental, não foi proposital, não. Não tinha nada a ver com Não. isso. Eles não saíram de nada pensando em matar o Jorge. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Essa daí eu tenho.
Ficaram com dúvidas? Essa problematização Pode ser também que ele se sentiu ameaçado. Foi um encontro casual. Mas o que Mas pode acontecer. Em palco é tão difícil botar o mesmo escuro. Ok. Fala aí, ué. Nexo de causalidade. Houve uma conduta do Jorge, ocultando para o Mateus, né? Tal. E tem também a questão da culpa. A gente, né? Não tem gente, mas a culpa porque o Mateus é culpado. Né? E tem, a gente pode analisar, eu acredito que seria então uma responsabilidade civil objetiva. Vamos analisar isso. Para encerrar. Como que ele poderia alegar a legítima defesa de posicionamento? Porque achava que estava lá. Vamos ver essa situação. Tudo, se possível, essa noite, mais tardar na próxima. Determinada indústria de produtos químicos fornece a uma revendedora quantidade significativa de um ácido que é utilizado como base para a fabricação de produtos cosméticos. No contrato de compra e venda, há cláusula que exclui a responsabilidade civil do fabricante em caso de danos decorrentes do produto fornecido. A distribuidora armazenou o produto conforme indicado pelo fabricante. Todavia, ainda assim, o ácido corroeu os tambores que eram utilizados para armazenar, resultando no vazamento do produto e um grande prejuízo em virtude da destruição que o ácido causou no estoque da empresa. Poderá a distribuidora solicitar a reparação de danos em face da fabricante do ácido? Quem acha que sim, por favor, eu já levantou a mão, foi na ordem, tá bom. Eu queria perguntar o seguinte. Vai responder? Não, e o contrato de compra e venda? Tem essa possibilidade De colocar essa cláusula? de colocar essa cláusula direta? Será? Se existe um contrato, existe essa cláusula, foi assinado por não, quer dizer que isso já é Será? eu acho que não. Não. Mas será que a cláusula existente e assinada, será que sempre obriga? Será que existe cláusulas que a gente chama de leoninas ou nulas? Também existe esse tipo de cláusula. Mas não estou falando que é o caso, viu, gente? Então, vincula as partes. Já fez contratos? Já fez a matéria de contratos? Para no próximo semestre, com o brilhante professor Thiago Pérez. Ok. Eu acho que ele Quero ver O isso. juiz pode tirar essa cláusula, porque ela vicia o contrato. Sendo que, por exemplo, se eu vender uma televisão para o senhor e o contrato coloca que se tiver algum defeito, eu não tenho responsabilidade. É muito fácil, É mas muito fácil fazer isso. Ok. Deixa eu ouvir lá antes de levantar a mão. Tem sim responsabilidade. A partir de quando? A questão do armazenamento. Porque os tambores não era adequado para ficar armazenado esse tipo de química. Agora, Mas isso é distribuidor quando seu armazenamento. fosse manipulado de forma inadequada e a tivesse acontecido outra coisa, aí sim ele não teria. Mas como é devido ao armazenamento, né, que não era adequado, então ele responde sim. Não. Mas a foi questão indicado fala- pela. A questão fala que o armazenamento de forma adequada. Foi a forma indicada pelo Pode ser que foi fabricante. Se foi caso adequado ou não. melhor, veja, o tambor era correto, o armazenamento é correto, mas por uma outra situação que não, o caso não indica, houve a corrosão. E aí, a gente com esses elementos, sabendo que nada indica que teriam defeitos na embalagem do produto, indicando ainda a questão que houve um armazenamento adequado e ainda assim houve vazamento, nesse parâmetro que eu gostaria que vocês fixassem o pensamento de vocês. Até porque